e Luiz Henrique, o Akin também está aqui com a gente vai bater esse papo. E, amigo, sempre importante e bom ter você aqui com a gente, tá bom? Querido Akin, tem um tempão que você não aparece aqui, né? A gente vai destrinchar algumas coisas no programa de hoje. Doutor Éder, o que significa dizer a compra da Bamin pela Vale? O senhor que é um homem experiente, um senhor que é um homem que tem mais de 30 aí, 40 anos, que mexe com logística e tem uma experiência enorme nesse segmento. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Meu prezado jornalista Vila Nova, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou de Ilhéus, meu doutor Joaquim aqui presente, nos ajudando sempre. Nós temos um prazer muito grande em estar apresentando o nosso projeto. Eu dou meus parabéns à Vale do Rio Doce, meus parabéns à Bamin, mas a gente precisa registrar que nossa Ilhéus tem a melhor logística, nossa Fiol tem a melhor logística. Eu passei muito tempo na África, trabalhei muito na Europa, e de fato esse trabalho foi feito há 10 anos. E a gente tem convicção absoluta que a tonelada métrica mais fácil de ser transportada do Pacífico Sim. para o Atlântico é pela Fiol, é pela FICO. É a integração da FICO com a Norte-Sul, com a FCA, com a Fiol, para que a gente possa fazer de Ilhéus um polo de corrente de comércio, que a gente possa exportar todo o oeste do Brasil, que nós possamos exportar todo o oeste da Bahia, que agora já está com mais de 20 milhões de toneladas. É bom deixar bem claro que a escala aqui são em milhões de toneladas. Não é que a gente esteja desprezando o transporte rodoviário, não. Sim. Mas a grande escala do mundo hoje em dia é em milhões de toneladas, porque o chinês chegou, o coreano chegou, o japonês, a comunidade europeia, os estados do norte da América, os países, e isso exige uma tonelada em grande escala, logística em grande escala. Uma necessidade de uma logística que consiga transportar grandes toneladas. De forma exponencial. Sim. E nesta hora, a nossa logística da ferrovia Centro-Oeste, da Fiol, da Ferrovia Centro-Atlântica, fará com que possamos dar vazão a essa tonelagem. O Brasil hoje está produzindo 300 milhões de toneladas só de grão. O Brasil hoje já produz 2 bilhões de toneladas de minério. Então isso requer uma demanda exponencial muito grande. E Ilhéus nessa hora se encaixa muito bem. Nós não temos nada contra a Vitória, nada contra Minas, muito pelo contrário. O Brasil está... Mas a gente tem tudo a favor de Ilhéus. A favor de Ilhéus. Nada contra eles, mas tudo a favor da gente, claro. Principalmente porque nós temos uma logística integrada, os modais integrados. Nós podemos, dentro do Porto de Mara Rosa, nós podemos fazer uma conexão com Barreira e toda a carga do oeste do Brasil e até do Peru, e até da Colômbia, e até do Pacífico, porque nós temos um problema gravíssimo com o canal do Panamá. Sim. Fazer com que Mara Rosa, que é um hub de conexão da Norte-Sul, eu trabalhei na Norte-Sul durante 5 anos, que eu morei em Imperatriz e foi o grande celeiro do estudo para a Ferrovia Carajás, para o Porto de Itaqui e para a Ferrovia Norte-Sul, foi feito há 25 anos atrás. E esse projeto está pronto, e a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Centro-Oeste, com a Fiol, passando por Mara Rosa, para Barreiras, para Caetité, para Jequié e Ilhéus, é de uma competitividade internacional. Então nós temos hoje 400 milhões de toneladas no oeste do Brasil. O oeste do Brasil hoje, eu estou falando de sul do Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, é o maior celeiro de proteína do mundo. Então eu estou falando de exuberância de riqueza, eu estou falando de muito otimismo, eu estou falando de muita gestão, de crescimento empresarial. E não tenha dúvida nenhuma que nós não precisamos fazer com que toda essa carga vá somente para o Espírito Santo ou vá somente para o Porto de Santos. O Porto de Santos hoje já exporta 136 milhões de toneladas. Então ele já tem uma fila, já tem uma demanda. Nós vamos entrar nesse mercado como uma opção, porque o mundo hoje, o nosso Brasil está suprindo 1 bilhão de pessoas.
E o nosso mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Se a gente aumentar a nossa capacidade de demanda hoje em 6 vezes, a gente pode ter condição de crescer mais ainda a nível de produção, de carne viva, de proteína, de minério, de fertilizantes, de medicamentos, de material hospitalar. Então o mundo está vivo, o mundo está completamente... O canal de Suez está engarrafado. Sim, é verdade. Em função da China, em função do Vietnã, em função da Coreia, em função dos estados da União Europeia. E o Panamá, a mesma coisa, o fluxo da produção do próprio oeste, pela costa americana, pela costa oeste americana, pela Califórnia, está engarrafando no canal de Panamá. A primeira medida que o novo presidente americano vai tomar é administrar o canal do Panamá, porque logística hoje é tempo e quantidade. Se o medicamento atrasar, se o fertilizante atrasar, a estação não permite que ele seja mais usado. Você tem uma produção de frio, não adianta você botar essa produção de frio no verão. Então nós estamos integrados, nós estamos na cronologia, e esse projeto da FIOL serve para resolver o problema de logística internacional. Então nós temos uma integração de modais. A gente começa com o fluvial no Brasil, os caminhões vão trabalhar nos hubs de produção, fazenda de trigo, fazenda de soja, fazenda de boi, agropecuária, dentro das jazidas de vanádio, de níquel, de lítio, de nióbio, fazendo com que tudo isso chegue nas ferrovias, e a gente apresenta a síntese dessa logística, no detalhamento do que vai exportar e do que vai importar. Com essa importação, nós podemos ter a oportunidade de trazer toda a classe tecnológica com a mecatrônica do mundo. Trabalhei na Europa, trabalhei na Alemanha, trabalhei na França, trabalhei na Espanha, morei em Portugal. Tive a oportunidade, o Dr. Norberto Odebrecht me levou para o mundo. Eu sou de Ilhéus, fiquei aqui até 17 anos, e depois eu fui para o mundo e vi como é que isso funciona. Então, supri as nossas obras na África por Roterdã, que tudo funcionava de uma forma just in time. Tudo funcionava no Kaizen. Kaizen é uma filosofia japonesa de melhoramento. Então, toda essa integração de conhecimento e de logística e de modal faz com que o sucesso chegue. E o que é que nós estamos querendo com esse projeto? Com que as importações venham também pelo Porto de Ilhéus. Todo fertilizante do oeste do Brasil, todo fertilizante do oeste da Bahia, todo medicamento, todas as substâncias veterinárias para esse mundo que nós temos de agropecuária, nesses oestes que hoje são celeiros. Goiás hoje é outro mundo. Tocantins é outro mundo. É como Luiz Eduardo Magalhães, é como Barreiras. Nós estamos em outro mundo. Lá existe desenvolvimento. Enquanto Ilhéus vende uma Hilux por mês, lá vende 10 por dia. Existe uma diferença muito grande de corrente de comércio, de alíquota de exportação e de rentabilidade, de geração de riqueza. Então lá se inaugura 10 clínicas e Ilhéus não inaugura nenhuma. Então esse projeto quer fazer com que essa diferença deixe de existir. Ou pelo menos diminua essa diferença. Já que Ilhéus tem a opção de estar na situação morfológica, eu trabalhei muito em Jequié, numa prospecção, uma jazida. Jequié é um celeiro minerário, é um polo minerário, é uma jazida minerária. Lá tem vanádio, lá tem quartzo, lá tem granito. Você tem tudo aqui do lado que a gente pode fazer umas exportações gigantes, e tudo é Jequié, Ipiaú, Ilhéus. Agora, tudo bem, a Vale chegou, parabéns para a Vale. O Espírito Santo chegou, parabéns para o Espírito Santo. Mas não é a FCA que corta de sul para o norte, de Minas para Salvador, que vai impedir com que a FIOL, que é do oeste para o leste, venha a existir. Então a Vale está dizendo que vai recuperar essa ferrovia Centro-Atlântico. A ferrovia Centro-Atlântico está detalhada no grafismo aí. O forte dela é o centro de Minas Gerais. Sim. E ela vai sair em direção ao Salvador. Tudo bem que isso aconteça, que seja positivo, que seja ótimo. Parabéns para a Vale, parabéns para o Espírito Santo. Só que essa ferrovia, ela passa no centro de Brumado, no centro de Açu, no centro de Castro Alves, no centro de Aratu, no centro de Santo Amaro, de Mapele, para chegar em Salvador. Então, o nosso recôncavo não possibilita
uma logística de grande escala, como o Japão pratica hoje. Um trem no Japão hoje roda 600 por hora, 600 quilômetros por hora, 500 quilômetros por hora, com levitação magnética. Ionização é como dois ímãs juntos, é muito simples. E esse trem desloca quando chega a mais de 120 quilômetros por hora, ele simplesmente flota. E você anda 600 quilômetros porque você não tem atrito praticamente, você poupa a estrutura mecânica da composição, como você poupa a linha corrente, que é uma linha corrente de condutibilidade. Então nós precisamos trabalhar com esse primeiro mundo. Nós precisamos trabalhar com essa metodologia e a nossa FIOL já era para estar sendo duplicada. E já está sendo aplicada a levitação magnética. Porque nós temos carga, nós temos minério, nós temos a demanda, o mundo precisa. E o que faltou para isso estar nesse patamar hoje, doutor? Meu doutor Vila, eu tenho que parabenizar o trabalho político do Espírito Santo e de Minas Gerais e de São Paulo. A força política do Espírito Santo. A força política, a gestão política. É aquilo que a gente fala sempre aqui. Tem gente que fala assim, eu não gosto de política, eu não tolero política. Gente, tudo passa pela política. E se a gente não consegue eleger bons representantes de Ilhéus e da região, porque aí não é só Ilhéus, é a região, é a Bahia. Se a gente não consegue eleger bons deputados federais especialmente, nós vamos ficar para trás. A gente precisa ter pessoas que possam nos representar e que possam pensar grande. Se não tiver a capacidade de pensar grande, tem que ter do lado pessoas que pensam grande para ajudar no mandato. Se nós observarmos esse projeto que nós fizemos há 10 anos atrás, e eu já tenho falei com todos os governadores, falei com todos os deputados federais, falei com todos os prefeitos. De 10 anos para cá, o Porto de Vitória, o TUP, que é um porto privado, é um terminal de utilização privada. Hoje Tubarão está exportando 75 milhões de toneladas pelo poder privado. E a nossa Bahia está produzindo 4 milhões e 600. É mesmo, rapaz. A diferença é muito grande. O Porto de Aratu hoje, com a carga petrolífera toda de óleo cru, 6 milhões. Então, quando você vai para a privatização de Santos e para a privatização de Vitórias, Santos hoje está exportando 136 milhões de toneladas. Já tem demurge, que é a fila do navio, que você paga a multa, mas ele continua lá. A Malha Paulista hoje já está completamente engarrafada. E nós seríamos uma solução maravilhosa para desengarrafar, porque tem 400 toneladas hoje já na espera. O Porto já está, a Vitória já está com 80... Vitória, entre público e privado, já tem 80 milhões. A nossa Bahia, entre público e privado, 10 milhões. Hoje, São Paulo já está a 130, 170. Você vê o Porto de Madeira, já está com 164 milhões de toneladas, com grão no norte. E qual seria a capacidade do Porto Sul, por exemplo? Infinita, porque você constrói o primeiro berço, o segundo berço, o terceiro berço, e você vai crescendo gradativamente. Você tem que ter, sim, agora, esse é o questionamento que eu queria fazer. Eu sempre fiz obra para o doutor Norberto, para o doutor Eliezer, no mundo todo. A grande provocação que eu faço é a seguinte: não dá mais para falar sobre projeto, não dá mais para falar mais sobre logística, porque já está tudo aqui. Nós já temos um bioceânico, nós já temos um corrente de comércio. A pergunta agora, doutor Vila, eu vou usar a sua experiência, o seu poder de comunicação, usar o poder de comunicação da rádio. A pergunta agora é a seguinte: aonde está o projeto construtivo da nossa FIOL? Aonde está o projeto construtivo do nosso porto? Nós temos uma FIOL, eu fiz muita ferrovia pelo mundo, na África, fiz a Norte e Sul, trabalhei na equipe, tive o prazer de ser convidado, trabalhei na Carajás, trabalhei no projeto da Ferrovia do Nordeste. A pergunta agora é a seguinte: uma ferrovia é feita de subbase, base, o grade e a infraestrutura. Qual é o tempo-caminho, qual é o cronograma da nossa FIOL, já de Correntina, já de Caetité para Ilhéus? Como é que vai ser a aplicabilidade dessas camadas e da superestrutura? Onde é que vai estar o pátio de pré-moldado
dos dormentes? Cadê o trilho, que tem que ser de bitola larga, tem que ser um TR-57? Cadê o executivo e o construtivo, principalmente, da ferrovia, para que a gente possa dizer, não, o trecho 1 vai ficar pronto em 16 meses. O trecho 2 de Barreiras para Caetité vai ficar pronto em 18 meses. E de Mara Rosa para Barreiras vai ficar pronto. Nós precisamos agora otimizar o que é de construção, certo, o que é de execução, para que a gente possa ter a convicção. Toda a imprensa fala, não, a FCA não inviabiliza a FIOL. Ok, mas onde é que está a nossa FIOL? E as mesmas perguntas servem para a edificação do offshore. Nós estamos há 3 anos fazendo onshore, praia, o hub, areia para cá, areia para lá, isso, e para cima e para baixo, e desmatou, ótimo, paciência. Se é pelo sucesso, é a ecossustentabilidade. Mas né? Você tem compensações para isso também. Pronto, exatamente. Mas a gente precisa agora saber de onde vai vir o matacão e o rajão do offshore, do mole marítimo. A retenção marítima vai ser feita com que pedra? Cadê os estudos físico-químicos laboratoriais para a densidade e porosidade dessas pedras? Essas pedras vão ser enrocadas de que forma? O içamento vai ser feito de que forma? Qual é o avanço do mole do enrocamento do Porto Sul? Porque nós não temos mais... Eu tenho 10 anos que o projeto está feito e não sai do lugar. Doutor Vila, a gente precisa agora otimizar. Nós precisamos agora de... Governador, o Porto Sul começa em fevereiro, em março, em julho. Qual é o plano de ataque para esse... Porque Vitória já fez TUPS 9, 10 e cada vez produz mais. Hoje Vitória não é só minério. Vitória hoje é celulose, Vitória hoje é carro, Vitória hoje é exportação, medicamento, fertilizante. Vitória hoje dá um show, o Porto de Tubarão dá um show, a Samarco dá um show, parabéns para eles. Eu fico lisonjeado como ilhéense, como baiano, mas como brasileiro. Nós temos que fazer com que essa corrente de comércio venha para Ilhéus, porque no final nós estamos perdendo 2 coisas. Primeiro, a importação que traria o turista, a importação que traz o entretenimento, o hotel, o gringo, o japonês, as pessoas que vão nos usar. Praia do Forte hoje está com problema de superlotação dentro do nosso estado. E a nossa Ilhéus não tem esse problema. Pelo contrário, tem um problema de blackout. Nós precisamos de ter um turista que desencaixe para que a gente possa ter geração de riqueza. Então, nós estamos numa situação hoje que a gente precisa uma otimização. A gente não, sem importação, o turista também não chega. Sem a movimentação do setor de serviço, eu trabalhei 10 anos no setor de serviço, eu sou o proprietário de uma casa de show em Salvador, que foi destruída, porque destruíram o shopping com a casa dentro. Então eu sei que o serviço é uma condição excepcional. O Mediterrâneo hoje vive de serviço. A Grécia vive de serviço, a Itália vive de serviço. Se você for em Veneza hoje, você está levando 60 dias para entrar na cidade. Você tem que programar a sua entrada em Veneza. Você vai ter que pagar 25 euros. O pessoal da Itália queria que você pagasse 100 euros. Se eu for para Veneza hoje, simplesmente eu não entro, porque está com excesso de locação de turista. Barcelona do mesmo jeito, Mykonos do mesmo jeito. Barcelona, a população está fazendo protesto isso. Contra o turismo. É protesto contra o turismo, de tão lotado que está. Agora você imagine, o mundo está rodando dessa forma. Eu vivi nesse mundo, eu aprendi nesse mundo. Agradeço a Deus e a meus líderes que me ensinaram desta forma. E eu não posso ver Ilhéus dessa forma como está hoje. Eu passo no Porto Sul todo final de semana, nem caranguejo tem, nem grauçá tem. Entende? Nem baronesa tem, está uma praia deserta. Isso não pode acontecer. Mas o mundo não está assim. Se você for em Trancoso, você tem 35, 40, 50 jatinhos por final de semana. Aqui do lado, a menos de 800 quilômetros. Você vai em Praia do Forte, ou seja, está tudo acontecendo. Eu tenho uma ligeira impressão que nós aqui dessa região, depois da vassoura de bruxo, eu acho que nós nos acostumamos com a pobreza. É impressionante isso. A gente, lamentavelmente, a gente não consegue pensar numa cidade grande e rica. Eu estou falando grande e rica. Quando o doutor fala
dos jatinhos de Trancoso, que fala dessas grandiosidades, tudo isso atrai muito dinheiro. Tudo isso atrai muito recurso. Gente, toda e qualquer cidade que dinheiro circula, vai chegar, nós estamos falando aqui de ferrovia, estamos falando aqui de grandes negócios. Mas esses grandes negócios, o dinheiro girando, chega na ponta. Chega no mercadinho, vai chegar no motorista de aplicativo, então, e vai chegar, tipo assim, 5, 6, 10 vezes o volume que chega hoje. Então, nós vamos ter aqui, com dinheiro circulando, nós não vamos ter, tipo assim, o carro de 10 anos, de 15 anos fazendo aplicativo. A gente vai ter o carro 2024 fazendo aplicativo, entregando um serviço melhor. Se a questão é trazer essa discussão aqui para baixo, vamos trazer a discussão para baixo. Mas vamos trazer a discussão para baixo em alto nível também. Nós vamos ter o aeroporto de Ilhéus com vários jatinhos aqui, porque os empresários vão estar aqui olhando os seus negócios, fazendo investimento nos seus negócios. Em Ilhéus e na região inteira, porque a região inteira tem potenciais extraordinários. A gente tem falado bastante aqui, doutor. Complementando sua fala, com a precisão do seu conhecimento, a ideia desse projeto que nós fizemos é fazer com que uma Mercedes tenha sede em Ilhéus. Sim. Uma Honda sede em Ilhéus, uma Toyota em Ilhéus, porque os caminhões vão rodar das fazendas, dos hubs para a ferrovia. Então todos vão ser envolvidos. As companhias aéreas têm sede em Ilhéus. Os megas empresários da Alemanha, da mecatrônica, a mecatrônica hoje está revolucionando o mundo. Um produtor em Goiás hoje, doutor Vila, trabalha dentro de uma Dodge Ram, que é uma picape, com todo o azimuth no painel, todo o controle espacial no painel, a geodésia, e ele liga a coletadeira, ele liga a plantadeira, ele liga o desbaste, todo eletrônico, através de chip. E a filha dele está na coletadeira, por exemplo, a mãe dele, ou a esposa dele, ou o filho dele, ele está numa picape, uma pessoa está no equipamento, com a mecatrônica e com a chipagem, você faz uma colheita de 10 hectares num dia. 2 pessoas. Isso é o mundo. E é essa produção que essa máquina colheu, que essa máquina plantou, uma Hitachi, uma Honda, que vai fazer com que essa produção chegue na ferrovia. E o caminhão não suporta mais isso. Imagine você e sua filha fazendo a coleta de cana de 10 hectares dia ou de 25 hectares dia. E a tendência é exponencial que essa produção melhore muito. Porque com a geodésia é satélite, é o Elon Musk. O Elon Musk toma conta dos satélites, dos foguetes, de toda a condição logística de defesa bélica hoje no mundo. A nossa Amazonas hoje é mais bem controlada com a Starlink do que com a própria aeronáutica brasileira. O mundo todo sabe disso. Então é dentro dessa realidade que a gente quer o quê? Que todo este conhecimento internacional, que toda essa condição de mecatrônica, que toda essa condição de corrente de comércio venha e também fique sediada em Ilhéus. Bom, eu mostrei também para vocês o trabalho pela experiência que eu tive de serviço. Ilhéus é uma das cidades mais maravilhosas que eu conheço. Não é porque é a minha cidade, não. Ilhéus tem água morna, Ilhéus tem uma areia que é um talco. Sim. Ilhéus tem uma brisa excepcional, tem um pôr do sol excepcional. Quer dizer, tem um delta, tem a Baía do Pontal. O Ilhéus está de braços abertos, sua cidade está de braços abertos para o grego, para o italiano, para o romeno, para o chinês, para o japonês. Então nós temos tudo na mão para a gente poder fazer com que toda essa situação de exportação venha para Ilhéus, invista em Ilhéus, e Ilhéus possa ser uma Cancún em bem curto espaço de tempo, Ilhéus possa ser uma Mykonos, Ilhéus possa ser uma Veneza, de imediato ser um Cabo Frio. E a gente tem condição de já ter riquezas
para faltar mão de obra dentro de Ilhéus. Ilhéus vai ter um gravíssimo problema. Quando tiver uma gestão, como eu acredito que agora tenha com o novo prefeito Valderico, vai faltar mão de obra nessa cidade. O senhor teve com o prefeito Valderico já? Para conversar Tive sobre rapidamente. isso? Nessa transição, ele conversou comigo assim, voando, porque ele estava na transição da administração antiga para a administração atual. Eu deixei esse projeto de logística com ele e deixei também um projeto de urbanismo que eu mandei para você. Porque a gente precisa disso. Também não adianta esse sucesso chegar e Ilhéus não ter hotel, não ter pousada, não ter locadora, não ter uma integração, né? Não ter os chips necessários para fazer essa conectividade. Então eu acho que nós somos uma mega oportunidade. Ilhéus é uma mega situação para que a gente possa exponencializar toda a nossa competência natural e toda a nossa competência logística. E a gente crescer. Doutor Vila, eu não estou sonhando. Eu estudei 30 anos lá fora, tenho 10 anos que eu voltei. Eu sei o que é as praias do sul da Espanha, com todo respeito a eles. A Barcelona hoje está com 120 milhões de turistas ano. 120 milhões de turistas ano Barcelona está e o povo pedindo para não ir mais. O nosso Brasil hoje não tem 6 milhões. Lá são 120. Nova York chegou a ser, antes da pandemia, a bater 130 milhões ano. A Times Square, Quinta Avenida. Sim. Entendeu? Quer dizer, lá o dinheiro está sobrando. E aqui, lamentavelmente, na minha Ilhéus, que nós temos Gabriela, que nós temos Jorge Amado, o nosso dinheiro está faltando. Nós temos jazidas aí pronta, faltando ferrovia. Nós temos exportações prontas, faltando ferrovia. Então a pergunta, e aí sim, doutor Valderico, que é uma pessoa competente, uma pessoa jovem, uma pessoa vibrante, tem que olhar isso, porque isso é geração de riqueza e renda. Para que a gente faça educação, faça segurança, faça saúde, para que o gringo possa vir para cá sem um problema de uma disenteria, sem um problema de uma diabetes, sem problema das doenças altamente transmissíveis. Então a gente tem que startar isso. E a primeira provocação que eu faço, por favor, onde é que está o projeto construtivo da nossa FIOL? Onde é que está o projeto construtivo do nosso porto? Quando é que vai começar o ataque de enrocamento? Enrocar e jogar as pedras no ar, de matacão e de rachão, para que a gente possa dizer, não, daqui a 16 meses, para o primeiro navio, vamos importar fertilizante, medicamento, alimento, e vamos exportar proteína, carne viva, farelo, soja, grão, para que Ilhéus possa começar a entrar nessa corrente de comércio que, parabéns para a Vitória, parabéns para Minas Gerais, parabéns para São Paulo. Eu trabalhei no Porto de Itaqui, quando eu fiz a ferrovia Carajás. Itaqui hoje está exportando celulose. Itaqui hoje está exportando carne viva. Itaqui hoje está exportando trigo e milho do sul do Maranhão. E em 10 anos esse projeto está pronto. E o que é que nós estamos exportando hoje? Nada. Isso não pode acontecer. O doutor Vila nos ajude para que a gente possa chegar nessa condição de mecatrônica mundial. O ministro Rui Costa, eu entendo que é um ministro que tem visão. Eu só não consegui compreender até agora o porquê um ministro que foi governador por 2 mandatos e hoje é um dos homens mais fortes da República está permitindo que o Espírito Santo e outros estados ponham o estado da Bahia no bolso e com as condições que a Bahia oferece de riqueza e de logística que pode melhorar e melhorar muito a nossa logística, claro, construindo as rodovias necessárias, com um traçado inteligente. E o ministro Rui Costa, ele tem conhecimento de tudo isso? Será, doutor? Eu tive com o doutor João Leão e o doutor João Leão teve com o ministro. Sim. E eu acho que conhecimento eles têm. Não tenho dúvida nenhuma que eles têm conhecimento disso, porque eu já tive lá na governadoria, como já tive em Jiquié, já tive em Ilhéus, Itabuna. Eu acho que tem conhecimento. João Leão foi ministro, foi secretário de Planejamento do Estado. Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico, correto. Tive com ele umas 4 ou 5 vezes. Ele, inclusive, corretamente, ele disse que as grandes ideias da FIOL vieram dele. Quero parabenizá-lo por isso. Só que as coisas não startam.
Tem que startar. É. Não adianta fazer um belíssimo foguete se ele não starta. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que agora juntar forças, porque na condição que nós estamos, Ilhéus precisa disso. Eu tive conversando com o nosso doutor Luiz Joaquim sobre a situação fitossanitária da agricultura da Bahia. O cacau está com 3 doenças graves. Chegou agora um cancro no tecido vegetativo novo da planta. O navio acabou de deixar aqui 350 mil sacas. 250 mil sacas de cacau. Nós estamos com monilíase, nós estamos com vassoura de bruxa, a podridão parda existe. Broto. Eu fico chocado, porque eu sou roceiro. Meu pai é da roça. Meu pai teve roça em Ubaitaba, Aurelino, Taboquinha, Rio do Braço. E eu fico perplexo como é que a situação fitossanitária, porque o mundo altera, a mutação altera também. E o controle sanitário não consegue acompanhar o fungo, a proliferação do fungo e a mutação do fungo. Então você faz um novo jardim clonal, você gasta dinheiro e ele muta. E você vê no final, aparecem as doenças, consequentemente a produção acaba. Hoje a Bahia vive de meeiro, infelizmente. Essa foi a minha realidade. E, quando eu conheci o doutor Norberto, o doutor Eliezer, eu fui para o mundo, passei 30 anos fora. Quando eu voltei, eu vi todos os cacaicultores exauridos por causa da mutação do fungo. É uma questão biológica. Porque o clima mudou, a chuva mudou. A mesma comparação você faz com as rodovias hoje. A nossa rodovia hoje, BR-101, BR-116, a Rio Bahia, ela foi projetada para o FENEME, para o caminhão Mercedes 1111, que tinha 13 toneladas. Quando o 1113 chegou, de 15 mil quilos, que era 13 e botava 15, era uma coisa estratosférica. O bitrem hoje, ele está com 80 toneladas. E o índice pluviométrico hoje é 150 a 200 milímetros em 2 horas. Então a pista nossa hoje não tem drenagem, a pista nossa hoje não tem estrutura para suportar 80 toneladas dinâmica, não é um caminhão parado. E você vê as nossas... Anteontem eu estive em Itabuna e estive em Floresta Azul, as nossas pistas estão verdadeiros tobogãs, porque o sol é 40 graus, a manta asfáltica, ela dissolve a emulsão, ela fica mais mole, e embaixo tem uma subbase e uma base projetada para 30, 40 toneladas, e a carga, é de 80. A pressão é de 80. Vários caminhões foram presos em São Paulo com mais de 100 toneladas, o bitrem, o trem-mião. Quer dizer, essa é a nossa realidade. E se a gente continuar forçando a barra pelo rodoviário, nós vamos ter acidentes gravíssimos. Hoje a gente já tem muitos acidentes. Pois é. Então nós precisamos usar a escala exponencial, a escala da demanda internacional para 7 bilhões de pessoas. Isso tem que ser feito ferrovia, levitação magnética. Não tenha dúvida. O caminhão vai trabalhar da fazenda para o hub, da fazenda para o pátio, da fazenda para a silagem, também transportando 700, 800 milhões de toneladas. Vai faltar caminhão. Nós não estamos antagonizando a Scania, a Volvo, a Mercedes, não. Só que esses caminhões vão trabalhar em redutos de colheita, que a mecatrônica está lá na colhedeira. Uma colhedeira hoje custa 6 milhões de dólares. Mas ela faz tudo sozinho e ela produz 15 hectares por dia. Entendeu? E ela replanta 15 hectares por dia. E vai produzir mais, não se espante com os números da agricultura, porque a mecatrônica com o azimuth, que é o controle atmosférico, que é a geodésia, você no shift, no light shift, você toma conta de 15, 20 hectares dia, com 2 equipamentos, e você dentro da sua picape. É assim que está funcionando o mundo. É assim que funciona em Ohio. É assim que funciona na Europa. É por isso que o holandês, o alemão, o francês, está preocupado com o Brasil. Porque nós temos terra, nós temos planície, e a tecnologia dele chegou aqui. Então a gente produz uma saca de soja, uma saca de trigo, 30% mais barato do que eles. Porque nós temos volume, nós temos escala. E eles estão desesperados com a gente. Porque Elon Musk, com a Starlink, disponibiliza essa tecnologia para Goiás, para Mato Grosso, para o sul do Amazonas, o sul do Pará, e para o Peru, e para a Colômbia. E nós podemos traçar uma ferrovia em cima dessa condição. E Ilhéus, eu não estou sendo visionário, não. Ilhéus pode ser uma das maiores cidades do nosso Brasil.
Deixa eu conversar aqui com meu querido Joaquim, Luiz Henrique. Joaquim, satisfação, meu amigo, ter você aqui satisfação com a gente. Minha, né? Tá bem, não tá? Eu tô tranquilo, ainda mais Depois aqui de uma agora, aula né? dessa, doutor Herder. Você já percebeu que eu não lhe trago, eu lhe trago o problema, mas também trago a solução do problema. A hipótese das soluções. Diante dessa situação, Joaquim, que foi relatado aqui pelo doutor Herder, tem a possibilidade de, politicamente hoje, com os deputados que nós temos, resolver isso? Com o que já temos hoje? Olha, eu vou dar um bom dia, né, aos seus ouvintes aqui. Também bom dia à turma que está aqui. Lívia, eu estou conhecendo agora. É Neto, né? Neto. E a Aline. Então, assim, ó, você está com uma equipe espetacular, viu? Porque maravilha. eu ouço o programa, né? Então, eu ouço o programa e fico querendo conhecer a turma, né? Eu já vim aqui outras vezes com outros problemas, né? Verdade. Olha, veja bem, Vila, quando eu conheci o Éder Mendonça, foi na campanha agora, no WhatsApp. Eu não o conhecia. Então eu estava dentro de um grupo de WhatsApp. Né? Você lembra como foi que nós fizemos a campanha para salvar o Hospital São José? Lembro, recordo. Eu ouvia um programa de rádio. E ali começamos a coordenar a campanha. E hoje vou lhe fazer um convite aqui também, viu? Aí, então ele postou o projeto. Veja bem, aí é questão também, né, da visão de cada um, né? Isso me sensibilizou por causa da minha formação profissional e tal. Aí eu bati os olhos em cima e disse, espera aí, aqui tem um problema. Aí comecei a ver notícias, a Bamin vai ser vendida, aumentou o problema. Então, o que me trouxe a me envolver com isso e convidá-lo a sentar e conhecer a fundo isso aí, é o impacto econômico e social que vai trazer para Ilhéus a região Cacauíra e a Bahia. Eu não consigo ver uma outra forma de combater isso aí é a sua pergunta, se não mobilizarmos agora a sociedade. Eu acho que esse processo ele é maior do que a gente imagina. Você está mexendo aí com, vamos dizer assim popularmente, um cachorro grande. Então, há interesse, sim, da Vale, né? Hoje não fala mais Vale do Rio Doce, fala Vale. Assim, Vale. E há interesse, sim, da Vale de botar o dedo no suspiro aqui. Isso eu não tenho dúvidas. Porque há interesses, como ele diz, em forma exponencial, de bilhões de dólares em cima disso. Quando você consegue medir isso rapidamente, quando demonstra no gráfico, você tem aí São Paulo com 138 bilhões, né? Milhões de toneladas. Você tem a Bahia com 4. Então, quem tem Tubarão, quem tem Espírito Santo com 78, e aqui tem 4, mesmo, isso aqui não, nem fede e nem cheira, né? Ora, mas isso pode chegar a 700 milhões de toneladas. Superando todos eles. Superando todos eles. Então, cadê o poder público? Cadê o interesse de governo, na verdade, né? A governabilidade nossa. Então, eu acho que agora, e aqui eu faço esse apelo a essa nova gestão que está se formando aí, que os problemas pequenos são importantes para a população conviver. A festa no 2 de julho é importante. O carnaval é importante, você está na cidade turística. A ambulância enferrujando é importante consertar ou trazer uma nova. Não é? O buraco tem que corrigir. É mais econômico comprar uma nova. É mais econômico. Agora eu pergunto, eu espero que a gestão também tenha olhos para os grandes projetos que têm um impacto econômico bem maior. E entregue esses pequenos problemas ao encarregado de obra, ao secretário que monte uma equipe, né? Aos superintendentes. Ao superintendente. Peraí, será que nós vamos ter uma nova gestão da mesma forma, né, que tivemos tempos atrás, né, que não dava a atenção necessária? Onde chegou aí agora? Qual é a realidade disso? Está parada a obra. Está parada a obra. Então, não tem mais o que conversar. É sentar na mesa, buscar Brasília, no meu entendimento, e esse programa tem essa importância fundamental, que é conscientizar a sociedade, né, da importância do projeto.
O cidadão que está aqui em Ilhéus, que está no Teotônio Vilela, no Nelson Costa, o feirante, o comerciário, ele precisa entender o que é o Porto Sul. O Porto Sul, o tamanho que é o Porto Sul e o que vai modificar essa cidade. E eu não estou enxergando esse boom imobiliário que Ilhéus está tendo aí, e isso é um dos mais importantes do país, viu? Eu estou conversando com a turma de São Paulo, que quer vir construir prédio aqui, que aqui é a bola da vez. Não há lugar no Brasil hoje com esse boom imobiliário como Ilhéus. Ilhéus está sendo a segunda moradia ou a terceira de muita gente do país. Aí eu pergunto, como é que você vai produzir para manter isso? Se aqui não tiver bons hospitais, bons hotéis. Olha, os hotéis estão todos lotados, não suporta mais nada. Precisa ter novos hotéis. Agora, isso não vai Nós adiante. temos 20 anos que não se constrói um hotel em Ilhéus. Pronto. 20 anos. Cidade com potencial turístico, imagina. Agora, Temos reforma de hotel, né? Reforma. Eu construí aqui o quê? Eu construí o Transamérica, eu construí o Chai. Né? Então eu vivi muito com esse negócio. Tem 20 anos isso? Em 2002 eu construí o Clube Med. Eu já esqueci até o que eu já fiz, cara. Então é assim, você vê Porto Seguro, vai medir a quantidade de leito que tem em Porto Seguro, se você botar Ilhéus é uma vergonha. Porto Seguro, Ilhéus tem 170 mil hectares de terra, não é? A maior costa talvez do país. Aí você vai dizer o quê? Essa nova gestão, será que nós não vamos ter, não seremos ouvidos por essa questão que estamos trazendo aqui agora? Eu estou esperando, na verdade, Vila Nova, o planejamento do novo governo. Estou torcendo, é claro que dê certo. Estou vendo aí um entusiasmo enorme do prefeito. Né? Não quero que ele carregue pedra. Gostaria que ele, né? Falei hoje aqui, o prefeito de Ilhéus não ficar carregando pedra. Não, eu acho que isso fica. Falei hoje aqui. Fica parecendo até que é demagogia, sei lá o que é. É uma exploração de uma política que eu não consigo absorver. Eu quero que ele pense, faça como o japonês, não é? Pense para depois executar em pouco tempo. Então eu estou esperando, como ativista político, como cidadão contribuinte, o planejamento. Uma coisa que me chamou bastante atenção na semana passada, quando eu cobrei a Secretaria de Planejamento. Aí eu descobri que não existe Secretaria de Planejamento em Ilhéus. Você tem a Secretaria de Indústria, Comércio e Inovação. Não é possível. E na Secretaria de Indústria e Comércio tem uma Diretoria de Planejamento. Uma superintendência, uma diretoria de planejamento, tá? Planejamento. Dê uma olhadinha, por gentileza aí. Eu fiquei abismado com isso. Eu não consigo entender isso. Não dá. É necessário fazer uma reforma administrativa e a cidade tem que ter uma secretaria de planejamento e alguém que pense a cidade. E pense Ilhéus com conhecimento. Que pense Ilhéus, mas não é um conhecimento de Ilhéus, que pense Ilhéus com conhecimento de mundo. Claro. Para adequar Ilhéus às condições que ela precisa ter para absorver o que o mundo tem a oferecer. É isso que a gente tem que fazer. É claro. Eu fiquei abismado. Como é que não tem uma secretaria de planejamento na cidade? Rapaz, isso é um absurdo, né? É. Olha, cadê? Tá aí, Fia? Não, ainda não. Foi Clóvis que mas mandou. não tem mais a imagem. Olha, sim. Você sabe o que acontece? Clóvis, se você tiver aí, manda pra gente. Ô, Vila, você sabe o que acontece? É assim, Ilhéus tem 2 vetores de crescimento. Você não pode deixar de lado. Um é o setor turístico, porque isso é natural de Ilhéus. Sim. Não é? As melhores praias, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica chega na margem da praia, né, na costa. Então é assim. E o segundo é o agropecuário. Aí agora você tem a chance de ter um projeto como esse. Ilhéus foi agraciada. Mas não é porque Ilhéus é bonita, não. Eu estava na reunião. Na verdade, é supervisor ou supervisora de planejamento urbano. É isso. Planejamento urbano, né? Precisa pensar um pouco maior esse planejamento. É. Eu estava na reunião com Walter Pinheiro, lembra? Sim. Secretário de Planejamento acho que foi do Estado, do governo de Wagner. Em 2013, eu estava na prefeitura, por coincidência, acompanhei a audiência. Porto Sul era para inaugurar em 2013. Eu fui estar lá em 2007. Olhe quanto vem rolando esse Porto Sul, essa FIOL.
Isso já foi prometido, né? Lula já prometeu, tanto aí. E você está vendo agora aí que nós podemos perder o Porto Sul. Né? E Ilhéus vai viver de quê? Qual é a ação de governo que você tem visto nos 32 últimos anos para reconstruir a região cacaueira? A cacauicultura, que teve 2 ações de governo. Né? Instituto de Cacau da Bahia e a CEPLAC. A CEPLAC é de 57. De lá para cá, cadê? Agora você está vendo o cacau dando aí 1.000 quanto? Já bateu 2.000, viu? E pode ir para 2.000. E cadê o cacau? Quer dizer, se nós tivéssemos investido em cacau aqui ia sobrar emprego, porque você falou na estante, o Porto Sul vai explodir a região em crescimento exponencial, né? Porque vai ter oficinas para caminhões em Itabuna, vai ter aluguéis de máquina, vai ter tudo na região. Os hotéis vão ter que crescer, o aeroporto vai ter que se reestruturar, pode puxar o novo aeroporto, não é? Porque aqui vai descer jato toda hora. Então, aí eu pergunto, não há olhos para isso. As pessoas precisam deixar de pensar pequeno e pensar Ilhéus grande. Não, é isso que eu volto a dizer. A ambulância está enferrujada, o sanitário do IME está ruim, põe um encarregado, um pedreiro ou um engenheiro para cuidar disso. Agora, o governo precisa ter uma divisão dentro desse governo de planejamento grande. O que é que vai impulsionar Ilhéus para crescer? Será que nós vamos passar 4 anos, como eu vi o governo passado, e eu vou resumir para mim aqui, o governo passado teve boas obras, mas do Estado. Não é? Você teve um fechamento ali de uma parte do canal, que eu acho que foi um bom trabalho, a outra está parada, mas é governo do Estado. Você teve a ponte, com aqueles ponte de 15, 30 metros, mais 2 quilômetros ali de asfalto entre Ilhéus e a Praia do Sul. A ampliação está parada, é governo do Estado. E o hospital regional com a maternidade, que está aqui do nosso lado. Então, você tira isso, Ilhéus cresceu como? Pela iniciativa privada, pelo boom imobiliário. Se nós passarmos agora presos a questão do buraco, a questão da manutenção, da zeladoria, como eu ouço muito essa palavra, manutenção, zeladoria, aí eu pergunto, vai sobrar o quê para os 4 anos? A conclusão da Praia do Sul e o fechamento da segunda etapa do canal. Não estou enxergando mais nada. Então vai embora o Porto Sul, vai sobrar o que de crescimento para Ilhéus? Preciso enxergar isso. A gente fala tanto de potencial turístico na cidade de Ilhéus, né? E um dos responsáveis por esse potencial turístico é o Porto Sul. O que vem se falando muito em relação à realização do Porto Sul. Há muitos investimentos na esperança de que isso dê certo. Exatamente. Não é apenas você fazer um carnaval na cidade grandioso, que isso gere também, porque a gente sabe que isso gera para essas cidades turísticas, a gente sabe. Mas desde que eu vim para Ilhéus, o que mais se fala em termos de crescimento turístico da cidade, de ter um potencial mesmo e virar uma cidade turística e ter geração de emprego, de renda, é o Porto Sul. Mas em relação à questão do carnaval, é importante, mas tem que ser algo planejado. Sim. Por exemplo, não adianta eu estou falando de prioridade, entendeu, Vila? Mas não adianta a gente fazer um carnaval e trazer Bel Marques e Ivete Sangalo amanhã. Eu tenho que anunciar que Bel Marques e Ivete, 20 dias, 30 dias. Concordo. Para quem está em Vitória da Conquista ou para quem está em qualquer outro estado, se programar e vir para cá. Foi feito aqui, trouxeram um artista, os caras estavam estourados no país inteiro, aí o artista sertanejo, não recordo aqui, na Avenida Soares Lopes. Anunciaram num dia... Com 2 dias os caras estavam tocando aqui em Ilhéus. Não existe isso, surreal, amigo. nunca vi isso em lugar nenhum. Lotou com a população de Ilhéus. A gente poderia ter a população de Ilhéus. Eu acho que Matheus e Cauã na época. Jorge Matheus, estourado no país inteiro. Tem gente de Vitória da Conquista que sai de Conquista para ver os caras aqui. E aí vai ter que se hospedar aqui, vai ter que gastar alguma grana aqui. Tudo isso, então, gera mais emprego. Tem que ser algo planejado. O Festival de Inverno de Vitória da Conquista é planejado um ano antes. Um ano antes. Exatamente. E é divulgado. E é lotado, né? Por causa disso. Então, é isso que tem que ser feito. Vamos fazer o nosso evento? Vamos, agora primeiro a gente precisa planejar esse evento. Aí já é um agravante maior. Porque se você já não dá importância para um projeto grandioso como o Porto Sul,
E se você não planeja nenhuma festa que você sabe que você vai... Aí, meu filho... E qual é o resumo, aí já tá complicado, total. o resumo disso, eu vou chamar atenção aqui. Quando é que Ilhéus, né, mesmo com uma população até maior do que a de hoje, que eu acredito que o IBGE errou aí. Errou. Eu estive conversando até com o Márcio sobre isso. E eu acho que passa de 200 milhões, tá certo? 200 mil habitantes. É o seguinte, o poder econômico daqui gerava em torno da monocultura do cacau. Então aqui chegou a ser o maior porto exportador de cacau do mundo. Do mundo. Então a CEPLAC tirou de 90 mil toneladas para 400 mil toneladas no país. Ilhéus era o maior produtor. O Pará era pequenininho em termos de produção. Quando nós perdemos o poder econômico, para onde foi Ilhéus? Os bolsões de misérias que foram os que mais cresceram. Ilhéus faliu, Ilhéus quebrou, todo mundo se endividou, não há revendedora de carro. Eu vi muito isso aqui, porque nós somos de uma fase que a gente viveu muita coisa, né? A gente acompanhou essas mudanças. Aí eu pergunto, qual é a geração de emprego e renda que vai dar aqui, Ilhéus? Quem está dando mais isso é o turismo. Se tirar o turismo, acabou. O cacau ainda sustenta um pouco isso. Está aqui, ó, Porto Sul. Enquanto a sociedade não entendeu o valor disso aqui, que é o valor econômico da região, o crescimento da Bahia, na verdade, Ilhéus vai ficar tapando o buraco e fazendo da cal do meio-fio o seu maior protagonista. Eu vou perguntar aqui, o doutor Éder, em relação nesse projeto do Porto Sul, qual é aí a importância da zona de processamento e exportação, a ZPE? Quando nós fizemos a mineração em Jequié, eu tive com o Tavinho, que era o dono da ZPE, que infelizmente está parado há 25 anos. Todo o beneficiamento de todos os minérios da Bahia iriam para a ZPE. Por exemplo, no nosso caso, a gente produz bloco de granito. A gente ia trazer os teares brasileiros agora, não precisa trazer mais tear italiano. E os teares fariam a laminação, serrar as pedras para transformar bloco em piso para revestimento. Então, em vez de a gente vender bloco para a Grécia, bloco para a Itália, para a Espanha, principalmente a turma do Mediterrâneo, nós iríamos vender metro quadrado de pedras polidas ou apicoadas. É um exemplo clássico. O metro quadrado de um bloco, $200 a tonelada. De uma placa, 1.000 a tonelada, a placa polida ou apicoada, que já mostraria com a nuance da pedra. Aí você pega esse raciocínio de pedras ornamentais e coloca para tudo, como o grafite e o grafeno. Isso tudo seria feito na ZPE. Então a gente ia fazer aditivar a riqueza, aditivar de forma exponencial também essa riqueza, com tecnologia embarcada, para que a gente pudesse vender com a rentabilidade infinitamente superior. Por exemplo, nós iríamos vender, não o bloco, nós iríamos vender a pia, iríamos vender o deck, iríamos vender o sobrepor, para que a gente pudesse ter uma condição de rentabilidade muito melhor. E tudo isso virou um pesadelo, porque sem a ferrovia, a ZPE não tem condição de extratividade. Sem a ferrovia, a mineração não roda. Eu não sou louco de colocar uma pedra de 45 toneladas em cima de um caminhão para rodar nas condições das estradas da Bahia. Porque o caminhão, volta a falar, com a dinâmica do caminhão, não é energia estática, é energia cinética. Essa pedra pode tombar, porque não tem estabilidade. Muitas tombam na estrada. Muitas tombam na estrada. Então você vê que para tudo, numa condição, o nosso time foi feito para vencer, mas a gente não está nem conseguindo entrar em campo. E a ZPE hoje é um sonho de verão. Está acabando. Tavinho, ele vive com essa frustração. Ou seja, a gente descobriu a pedra, a gente sabe onde é que tem grafite, sabe onde é que tem granulito, sabe onde é que tem quartzito, e a gente não tem a condição de tirar porque não temos logística, nem temos condição de interatividade entre rodoviário e ferroviário. Os caminhões trabalhariam dentro da jazida para disponibilizar as pedras para o trem. E o trem ZPE, e nós iríamos exportar metro quadrado de chapa
amarelos, brancos, azuis, preto absoluto, que encantam o mundo. E estamos de mão atadas em função disso. Joaquim, tem alguma, na sua avaliação, alguma força econômica que não tem interesse no crescimento de Ilhéus, nesse sentido da ZPE, do Porto Sul? Alguém que tenha poder e que impeça o crescimento dessa região? Olha, eu diria a você que economicamente o Estado do Espírito Santo pode estar medindo força com a Bahia. Grupos, não é? Por exemplo, a Vale, não é? Ela tem interesse, como você já fez a comparação, de contratar o artista e botar ele na gaveta. Mas eu diria a você que o buraco é mais embaixo. Talvez não seja a hora aqui para denunciar isso, porque aqui é um canal aberto e eu não queria fazer falsas acusações. Mas eu digo a você que a força não é só econômica, é política. E o político envolvido na questão econômica. Sim. A Bahia tem 3 senadores. Eles têm que se envolver nesse processo. Porque Vila Nova, alguém vai carregar essa culpa aí. Mas é necessário se envolver no processo em favor da Bahia. E não se envolver no processo em favor de interesses contrários. Mas é aí que eu vou chegar no raciocínio. A Bahia, nós vamos chegar lá. E eu quero é o convite que eu vou lhe fazer. Eu precisamos levar isso para o Rotary da Bahia. E já estou conversando com o Lawrence sobre todas as maçonarias, para que a gente apresente o que foi apresentado aqui. Vamos conversar com o Lions Club. Vamos fazer uma apresentação. Já estivemos na TVI de Itabuna. Já vamos à Associação Comercial de Itabuna. Iremos também aqui na Associação de Ilhéus. Temos que envolver a sociedade e responsabilizar a quem de direito se esse projeto não for concluído. Porque o que já se fez aqui, o ativo da BAMI hoje, passa de 1,5 bilhão de já investimentos. E quem pagou isso? E vai jogar isso onde? Na lata do lixo? E é só comprar e devolver o ativo? Tá bom, e a supressão? Depois vão dizer que os ambientalistas estavam certos. Você entendeu ou não? Porque eu só participei de audiência aqui no Centro de Convenções, os únicos que eram contra eram os ambientalistas. Todo mundo é a favor, 90% é a favor do projeto. Então, no meu entendimento, vai ser sim debitado na conta de alguém politicamente o fracasso desse projeto. E é esse fracasso que nós estamos aqui tentando anunciar. Não estamos dizendo que acabou, mas estamos dizendo que o gato subiu do telhado. Então, quem vai carregar esse fracasso? Cadê as promessas que foram ditas? Eu participei de várias audiências e eu ouvi dizer, governador Wagner. Eu fui aqui num dia que Lula estava aqui e veio fazer o lançamento da pedra. Rui Costa prometeu. Esse governador, até agora, eu não vi falar de nada. Nem imagine Porto Sul. Eu não estou ouvindo ele falar de outras coisas. Então, eu acho que o governador Jerônimo... Ele está guardando um lugar. Alguma coisa. Então, é assim, as obras que tinham do governo aqui, Rui Costa, e você tem que parabenizar o governo Rui Costa, todas elas o Jerônimo paralisou. O porquê, Jerônimo, você está paralisando as obras de Ilhéus? E agora, Jerônimo, você vai parar o Porto Sul, porque vai entrar na conta dele. Porque Rui trouxe, Wagner trouxe, e Jerônimo vai parar. Qual o impacto disso na eleição de 2026? Então, esse sinal amarelo já acendeu. E vai acender com essa defesa do Porto Sul. Porque isso é muito grande para ficar na gaveta e não tem impacto a nível de Bahia, politicamente. Então, eu acho que é econômico e é político. Querido Joaquim, muito obrigado, meu amigo, hein? Rapaz, eu que agradeço. Eu sempre trago aqui os problemas grandes. Você gosta de problemas grandes. E eu espero que quem ouviu essa entrevista, né, seja sensibilizado. Você que está aí no Nelson Costa, no Malhado, no Iguape, defenda, diga, o Porto Sul é nosso. Porque isso vai impactar diretamente na geração de emprego aqui em Ilhéus e na região cacaueira e na Bahia. Então, eu que agradeço a vocês todos esse espaço.
Doutor Éder Mendonça, muito obrigado por sua participação. Essa aula que o senhor deu aqui, me parece que tem perguntas ali, rapidamente, tem mensagens aqui, diga aqui. Querido Guido mandou Paternostro. mensagem, Éder Mendonça, meu amigo, um ilhéense do mundo, que há anos vem lutando para o desenvolvimento de nossa região. Luta sem apoio, sozinho, porque os interesses dos políticos são outros. O programa hoje foi de altíssimo nível, com a participação de Éder e Joaquim. Lá no chat também do YouTube, Marco Miranda mandou: tivemos a honra de conhecer o senhor Éder através do nosso amigo Joaquim, em que eu mesmo dei uma aula de conhecimentos em uma explicação didática na Câmara de Vereadores. Eu e Ramsés estamos tendo outra vez uma aula de informações e conhecimentos. Parabéns, Joaquim, parabéns, Vila. Valeu, querido. Felipe Pereira mandou: parabéns por alertarem essa preocupação real. Temos que fazer um movimento que envolva toda a comunidade civil. E Jeová Pinto mandou aqui um hashtag: o Porto Sul é nosso. É isso aí, Porto Sul é nosso. Doutor, muito obrigado, viu? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Meu doutor Vila Nova, eu estou à disposição. Eu sou de Ilhéus. Eu só queria deixar uma mensagem de otimismo. O problema é grande, a perda é grande, mas, por exemplo, eu morei no Rio, que eu tinha que viajar muito para o exterior, e minha base era Rio-São Paulo. Ilhéus é uma mini Rio de Janeiro. Ilhéus tem uma Baía do Pontal, Ilhéus tem um delta do Cachoeira, Ilhéus tem o delta do Rio do Engenho, Ilhéus tem uma orla maravilhosa, Ilhéus tem um Porto Sul, Ilhéus tem a melhor logística de modais que eu conheço no mundo, que é a integração do oeste do Brasil, do oeste da Bahia, para o nosso porto de Ilhéus, passando por Jiquié, passando por Itabuna, Uruçuca. Então eu queria deixar um voto de otimismo, porque nós podemos, em curto espaço de tempo, virar uma Cabo Frio, virar uma Búzios, virar uma Cancún, virar uma Mykonos, virar uma Venise. Nós temos todas as condições para gerar riqueza, para todo ilhéense ter a condição de ter uma situação estabilizada como o mundo está. A gente lê muita coisa de guerra do mundo, de incongruências do mundo, mas se você for em países do mundo, existe felicidade, existe poder de riqueza, existe qualidade de vida, saúde, existe prosperidade. Então nós temos todas as condições para fazer isso. E eu queria fazer uma provocação com o nosso prefeito Valderico, que eu conheço, é um cara vibrante, é um cara novo, é um homem estudado, ele tem uma condição familiar muito boa, que ele abra os olhos de uma forma proativa e exponencial, com a geração de riqueza que o mundo hoje tem, e que nós possamos também fazer com que o ilhéense possa usufruir de tudo isso, porque absolutamente é nosso. Eu passei 5 anos na África, passei 2 anos na Europa, passei 30 anos lá fora, e sei que a condição de riqueza é do ser humano. E o ser humano pode viver numa condição para que possa ter uma reciprocidade, possam se ajudar e todos possam ser felizes, e o ilhéense possa ter saúde, educação, segurança e abraçar esse mundo internacional que está disputando o nosso Brasil, porque a gente tem proteína, a gente tem alimento, nós temos CO2, nós temos oxigênio, absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, e é isso que o mundo quer, e nós não podemos perder essa oportunidade, e que esse nosso projeto, que tem 10 anos, possa de fato virar geração de riqueza na veia, e que eu, como ilhéense, como vocês também, possam ser felizes. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Boa sorte, meu amigo. Bati um papo com o doutor Éder Mendonça, falando aí, gente, do Porto Sul, da importância da logística para o mundo e de turismo. Bati um papo aqui com o nosso queridíssimo amigo Luiz Henrique Joaquim, sempre trazendo pautas importantíssimas para o desenvolvimento de Ilhéus e desenvolvimento da região e do estado. Vamos para o apoio agora? Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações. Agradeça a Guido, por favor. Querido Guido Paternostro. Tá nos ouvindo, tá lá em Salvador. Um abraço, querido. Tá morando em Salvador. Tá em Salvador. Tive com eles tem 20 dias aqui. Uma das pessoas que me ensinou a viver na vida foi meus amigos. Tá ajudando a criar os netos, tá paparicando lá, Gabriel. Um abraço, Guido. Valeu, querido. Forte abraço, viu? Vamos pro apoio? É Miguel, falei, Gabriel, é Miguel, Neto Miguel. Vamos pro apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações.
Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.